Sim. E como é que era a relação do Carlos com os outros irmãos, né? Que era o Oswaldo, o... Você tem que pegar na lista, que é bem... Não, é o Oswaldo, Gastão, Jorge, Helena. Jorge. Depois do meu pai veio o Oswaldo, depois o Gastão, depois a Helena. Depois a Mary, depois, acho que é a Mary, depois o Jorge e o tio Hélio. Não. Então são... Ah, não, minto, faltou a Ilka. Ilka, isso. Isso. Eram 8. 8. E como é que era a relação? Porque falam bastante também do Hélio, né? Como é que chegou até essa relação? Porque o Hélio, ele era o caçula. Ele era o caçula, né? Então tinha os mais velhos. A diferença de 11 anos entre o tio Hélio e o papai. E foi quando eles vieram para o Rio, na realidade, o tio Hélio era muito novo, né? Então... E pouco depois, o meu avô se separou da minha avó, quer dizer, a minha avó se separou do meu avô, porque descobriu que ele tinha uma outra família com 5 filhos, então quebrou a relação. E o meu pai ficou, como por ser o mais velho, muito assim no lugar do protetor, quer dizer, acabou, eu acho que o tio Hélio transferiu muito essa carência paterna para o meu pai, né? E ficou sempre buscando ficar sempre muito perto do meu pai. Então, dos irmãos, foi o que se ligou mais ao meu pai. Os outros, eles ficaram durante um período, mas quando se tornaram adultos e se sentiram mais seguros e autônomos, decidiram fazer um caminho próprio, né, por conta do meu pai também ser uma pessoa muito segura e tinha um projeto muito definido, né, ele tinha uma relação assim com o jiu-jitsu e com a vida muito... ele era muito firme no projeto de construção da profissão e também logo introduziu a questão da alimentação, da espiritualidade, quer dizer, ele tinha muitos conceitos que ele estava construindo que os irmãos tinham o mesmo espírito livre. Os que tinham um espírito mais livre foram se descolando, entende? Não aguentaram a ficar ali submissos às definições que o meu pai estabelecia, entendeu? Então foram cada um, primeiro o tio Oswaldo foi para Belo Horizonte, o tio Gastão foi para São Paulo e o tio Jorge virou um itinerante. Entendi. Ele virou um nômade praticamente, né? Ele viajou, morou em vários lugares do Brasil, foi para o Nordeste, foi para o Rio Grande do Sul, foi para São Paulo. Ele estava sempre, ele tinha um espírito muito parecido com o do meu avô, que o meu avô também era esse espírito livre, nômade, né? Um aventureiro. Então já vem assim essa necessidade de liberdade da geração lá de trás, né? Que eu vejo um espírito do meu avô. Só que o meu pai misturou, ele pegou o espírito de liberdade do meu avô, mas pegou o espírito de compromisso e de seriedade da minha avó. Porque a figura firme, determinada e disciplinada era a minha avó, não era o meu avô. Era guia ali. Entende? Então eu acho que ele se fortaleceu e uniu essas duas, né, características na personalidade dele. E a minha avó era muito religiosa também. Então, essa, né, busca de uma transcendência, da fé, né, do fortalecimento da fé, do mundo, né, espiritual, vinha dela. O meu avô não era um homem religioso. E o Hélio, então, nessa questão, o Carlos ele não controlava, né? Ele dava, ó, o caminho é esse aqui, e dentro dessa visão,
né? O Hélio foi o que assumiu ali. O tio Hélio tinha uma profunda admiração pelo meu pai. É isso que eu ia falar, pelo que você fala, Uma cara, o cara profunda quase admiração, porque 11 anos, você imagina, um garoto de 10 anos e um irmão de 21. É um pai, você entende? É uma líder, representação assim fortíssima, né? Então ele me contou uma cena, por exemplo, que meu pai tinha cortado o braço e tomou pontos sem anestesia, né? E o meu pai lá com o braço esticado e o médico costurando sem, e ele impassível. E o meu tio desmaiava quando se precisava tomar uma injeção, ele desmaiava. Você entende? Então, você foi uma coisa que não é herói. Era exatamente, quer dizer, ele via, o meu tio era muito fragilizado emocionalmente, tanto que ele teve dificuldade, assim, para ele desmaiava por qualquer besteira, sabe? Ele até achavam que ele tinha algum problema de saúde, porque o garoto ficava toda hora, né, tendo mal-estar e desmaio. O que é isso? Ele está doente? Sim. Teve um período, assim, que aconteceu, né, que isso ficou visto como um problema de saúde, né? E chamaram médico, chamaram tudo, mas na realidade ele não tinha nada. Eu acho que era uma instabilidade emocional que produzia essa, né, sensação de fraqueza, entendeu? Era uma fraqueza psíquica emocional. E ele até começou a introdução dele no jiu-jitsu, foi bem mais lenta por conta dessa instabilidade. Então, mas isso passou, e aí ele, aos poucos, começou a treinar com o tio Gastão, começou o papai a participar das aulas e a treinar com o tio Jorge, ele foi sendo introduzido, né? Mas, enfim, tem essa diferença. E que o tio Jorge já não, como o tio Jorge tinha um espírito, assim, muito mais agressivo, tanto que o estilo de luta dele era uma luta mais agressiva. Um jogo por cima, ele tinha uma impulsividade, uma personalidade mais agressiva, mais né? agressiva, mais impulsivo, né? Sim. E o tio Hélio era mais estrategista, era mais no contragolpe, ele era um jiu-jitsu mais defensivo, de explorar mais a fraqueza do outro, entende? Quer dizer, era um jogo completamente diferente. Sim. Então as lutas do tio Jorge eram mais movimentadas, eram mais espetaculares, né? E ele se tornou na década de 30 assim, um lutador mais muito famoso, e era bonito também. Gato ruivo, porque exato, porque as lutas eram mais espetaculosas. O tio Hélio eram lutas mais trancadas e que ele finalizava, mas para quem assistia eram mais monótonas, entendeu? Parado. Então tinha essa diferença, mas os dois se tornaram celebridades na década de 30, né?